19. Ó Santo Deus, Santo de Israel, tenha misericórdia de nós. Evangelho de João, Evangelho de João 19. Vamos ler do verso 38 ao 42. Ora, pode sentar aí na cadeira, está aqui na frente, você está... Vocês estão aí, estou sentindo, eu estava rolando aqui, conectou aqui. Só não pode fazer bagunça. Vocês também podem sentar aí. Fica quietinho, tá bom? Comportem-se. Prometo que eu vou pregar rápido. 2 horas depois vai dar o sermão. Não, que isso, não consegue por 2 horas. Verso 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, porque tinha medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés, aproximadamente 42 quilos, 40 e alguns quilos, que essas 100 libras representam. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar, ou como nós dizemos, um jardim, naquele lugar onde fora crucificado. E no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. Puseram ali, algumas versões vai dizer, puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto, e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Pai, fala conosco nessa noite. Continua falando, Senhor, porque o Senhor já tem falado com a gente através das canções. Eu te louvo por essas pessoas tão queridas, por esses meus irmãos, por esse coral maravilhoso, pelo grupo de teatro, pelos músicos, por todos aqueles que o Senhor tem levantado, Senhor, para fazer a diferença nessa geração. Eu sou grato ao Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e agora que a Tua palavra seja revelada a nós pelo Espírito Santo. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E em Mateus capítulo 27 vai falar também sobre esse texto, dizendo que esse túmulo pertencia, fica bem claro ali, que José de Arimateia, ele havia comprado esse túmulo, ele havia comprado um túmulo para ele, era um túmulo novo. José de Arimateia era um homem de muitas posses, e ele era um discípulo de Jesus, porém, ele era um discípulo oculto, como a Bíblia diz, porque ele seguia a Jesus, mas ele era uma pessoa influente. Os judeus o conheciam muito bem, então ele tinha medo de ser visto como discípulo de Jesus. Ele tinha medo de estar exposto, ele tinha medo porque ele corria um sério risco também de ser perseguido. Porém, quando Jesus é crucificado, ele vai a Pilatos e fala: por favor, deixa eu pegar o corpo dele, porque para eles, para os judeus, para os romanos, para aqueles que haviam crucificado Cristo, já estava resolvido. Morreu, para que eu quero? Para que eu preciso do corpo? Ok, pode pegar esse corpo, leva esse corpo daqui, porque terminou. Para a gente estava começando. A cruz não é o fim. A cruz não foi o fim, a cruz era o começo. Mas José de Arimateia tinha medo, e tem muitas pessoas hoje nessa mesma condição. Eles seguem a Jesus, mas carregam medo.
seguem a Jesus, mas carregam a insegurança, seguem a Jesus, mas têm o medo de que alguma coisa não dê certo. Eu quero que você entenda o seguinte: o teu medo não pode te impedir de ser discípulo. Os seus medos não podem te impedir de ser um discípulo de Jesus. Não deixe que o medo te sufoque. Não deixe que as pressões façam você desanimar. Não deixe, continue firme. Ele mesmo com medo, ele foi: me dá o corpo. Interessante é que ele havia comprado um túmulo. Às vezes o medo faz isso com a gente, faz a gente comprar coisas com medo do futuro. Você está comprando um túmulo? Tem gente que abriu algumas covas para enterrar certas coisas na sua vida, para enterrar um sonho com a família, para enterrar um sonho de uma carreira, para enterrar um sonho. Ele foi comprando túmulos, e o medo às vezes faz isso: eu vou comprar um túmulo porque se não der certo eu enterro. Eu vou comprar um túmulo porque se não der certo pelo menos eu tenho aonde enterrar isso. Querido, não deixe que o medo te faça comprar covas. Não deixe que o medo, porque você está sendo pressionado, porque algo não está saindo como você esperava, e você já está se preparando uma cova, porque você já enxerga uma lápide escrita: aqui jaz. Os nossos medos fazem isso com a gente, as nossas frustrações fazem isso com a gente. O túmulo que Jesus foi enterrado tinha um dono, e esse dono não era Jesus. Ele não era dono do túmulo. Eu não preciso de um túmulo, eu só vou passar por aí rapidinho. Me empresta. Eu não preciso de um túmulo. Jesus não comprou o túmulo, não era dele. Os nossos medos nos fazem comprar túmulos e nos revela a nossa insegurança em relação ao nosso futuro. Oh, querido, Jesus entrou no túmulo para que você não precisasse entrar. Ele morreu a nossa morte, como diz a palavra, diz a canção, para que vivêssemos a sua vida. Meu Deus, talvez você já está com tudo pronto para começar o funeral. Está com tudo pronto, você já está vendo o dia do final, que você vai enterrar aquilo que você gerou, aquilo que você sonhou, aquilo que você esperou tanto, e de repente você conseguiu isso, mas você viu que algum desajuste aconteceu na sua vida, ou no ministério, ou algo, ou relacionamento. Eu não sei, eu já estou com uma cova aberta. Deus não te chamou para ser coveiro, Deus não te chamou para enterrar nada, Deus não te chamou para isso. Oh Jesus, não prepare o seu túmulo. Não tem plano B com Deus. Com Deus é vencer ou vencer. Mesmo quando eu perco, eu sou vitorioso. As nossas derrotas também nos ensinam. Porque nós estamos numa batalha. Você entende que nós estamos numa guerra? A guerra é feita de várias batalhas. Sim ou não? A gente pode perder uma batalha, mas a guerra é certa, a vitória é certa. Eu posso passar por momentos de dificuldades, porém a vitória é certa. Então, querido, é tempo de você cancelar o enterro. Vou tomar uma água para você pensar. Glória a Deus. Jesus era especialista em cancelar funerais, né? Jairo, não incomoda mais ele não, porque está morto. Cancela o assassinato lá, diz que não vai precisar não. Cancela o enterro, porque ela só dorme. A viúva de Naim estava vindo com um filho morto, a multidão seguia. A mulher, outra multidão seguia Jesus. As duas multidões se encontram. Jesus toca no esquife. Ele só tocou na maca, na cama onde o menino estava deitado. E o menino levantou. Cancela o enterro.
Cancela o enterro. Deus está entrando na tua frente hoje para cancelar aquilo que você estava indo enterrar. Jesus só não cancelou o enterro dele, porque ele não ia ficar para sempre. Havia um propósito. Nos 3 dias ele foi ao inferno. Ele tirou ele pegou a chave da morte, da vida. Ele pegou os cativos de lá. Ele pegou a chave do inferno da mão do diabo. O que Jesus estava fazendo nos 3 dias? Pregando no inferno. Ai, Senhor, estou no meio do inferno. Prega. Você não está entendendo. A minha vida está no inferno. Prega. Primeiro Jesus foi pregar no inferno. Vou deixar o corpo aqui porque eu tenho que dar uma descidinha ali e eu vou dar uma pregada. Você está reclamando? Prega. Agora, Jesus ficou ali 3 dias. Em Mateus 28 vai dizer o seguinte, verso 1 ao 6: depois do sábado, domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E de repente houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, já ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele foi colocado. Interessante que quem tirou a pedra foi o anjo, não para que ele pudesse sair. Não há barreiras para ele. A pedra foi removida para ver que ele não estava lá dentro. Ele não está mais aqui. Agora, uma coisa interessante que eu estava pensando hoje à tarde, enquanto eu pensava nessa palavra, é como que Deus gosta de trabalhar na escuridão. Jesus foi gerado no ventre de Maria. O ventre é escuro. No ventre de Maria, a vesícula vitelina foi sendo formada, os ossos, os tendões, os nervos. Era o Verbo se encarnando. Jesus estava sendo gerado no ventre de Maria, enquanto na escuridão do ventre a vida estava sendo gerada. Aquele Deus se fazendo carne para viver no nosso meio, para nos fazer o caminho de volta para Deus no ventre escuro. Meu Deus, interessante também é que quando ele disse que está consumado, lá em Mateus 27 vai falar que por volta da hora 9, a terra escureceu. Quando a terra escurece, quando a escuridão vem, querido, não é sinal que Deus te abandonou, é porque Ele está gerando algo novo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já falei isso uma vez, vou repetir. Quando é que o novo dia começa? 00:01. O novo dia começa no meio da noite, ainda quando é escuro. Diz a Bíblia que essas mulheres foram ao sepulcro antes de amanhecer, ainda era escuro. E quando elas chegaram lá, viram, ele não está mais aqui. Deus opera nas escuridões da sua vida. Deus está agindo no meio da noite que você está enfrentando. Deus está fazendo milagre ainda no meio da noite. Está tudo escuro, eu não estou enxergando, mas Ele está gerando algo. Você não está vendo, mas já está se mexendo. Você não está vendo, mas algo está sendo formado. Você não está vendo, mas Ele está agindo no meio da noite. Ele faz existir. A Bíblia diz: elas foram ao túmulo e ele não estava mais lá, porque ali o túmulo vazio era o sinal da vitória. Olha, eu cumpri o que eu disse. Venha aqui e veja
que ele não está aqui como ele havia dito. Filipenses 2:5 vai dizer o seguinte: tenha entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus teve. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e se tornou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus todas as criaturas no céu, na terra, no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele venceu. Ele venceu quando ele estava em silêncio. Ele venceu. Jesus venceu a si mesmo. No Getsemane ele foi confrontado, ele foi tentado a desistir. Ele sabe que ele chegou e falou: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Se possível for, arruma outro para cumprir esse negócio. Se possível for, me tira dessa parada. Contudo, não seja feito como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Ali ele foi confrontado, mas ali ele estava vencendo a si mesmo. Ele estava dizendo: não é como eu quero. Tem muita gente hoje que precisa vencer a si mesmo. Vencer o seu orgulho, vencer as suas vaidades, vencer os seus medos, vencer o seu sistema de crítica. Vencer, você precisa vencer você mesmo, vencer a si mesmo. Jesus venceu o sistema político, religioso e cultural. Ele venceu, ele passou por todos eles e ele venceu. Jesus venceu o pecado, quando todos achavam que ele havia sido derrotado, ele estava sendo mais forte do que todos. A Bíblia fala que a fraqueza de Deus, ela é mais forte do que a força humana. E quando foi que Deus foi fraco? Na cruz. Porque ali esperavam que ele tivesse uma atitude, ele teve completamente o contrário de todos aquilo que eles esperavam que ele fizesse. Porque a cruz era um cenário para ele arrebentar, mas ele ficou calado. Mas mesmo assim, quando parecia que ele estava sendo fraco, ele estava sendo mais forte do que todos os homens. Você não entendeu? Porque na cruz estava sobre ele todos os pecados da humanidade. Na cruz estava sobre ele todas as enfermidades. Na cruz estava sobre ele toda a maldade humana. Sim, ele levou na cruz tudo que um ser humano é capaz de fazer, as piores atrocidades que cada dia que passa a gente é mais surpreendido pelas notícias. Jesus levou na cruz. Jesus levou na cruz as suas piores crises. Jesus levou na cruz a pior enfermidade. Jesus levou na cruz. Ali na cruz ele não curou um enfermo, não ressuscitou um morto, mas através da cruz ele curou todos os enfermos. Ele deu vida aos mortos. Ele trouxe esperança aos sem esperança através da cruz. Aleluia! Ele venceu. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o mundo. João 16:33 ele disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Jesus está dizendo: tudo aquilo que causa pavor a vocês, eu venci. Eu vou repetir. Feche os teus olhos. Qual é o teu medo? Quais são os teus medos? Pensa. Jesus venceu. Jesus venceu.
medos, Ele venceu. Os teus pavores, Ele venceu. O que te espanta, Ele venceu. O que te dá pavor, Ele venceu. O que te faz chorar, Ele venceu. O que te atormenta, Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele disse: eu venci o mundo. E não é do mundo terra, não. Ele venceu o mundo, Ele venceu o sistema. Ele venceu. Ele disse: olha só, tenham bom ânimo, regozijem-se, se alegrem, animem-se, porque não há nada que pode te derrotar se você estiver em mim. Eu acho que você não entendeu. Ele está dizendo isso: olha só, no mundo a chapa vai esquentar, no mundo você vai passar por luta, no mundo você terá aflição, porém não deixe que a aflição roube a tua alegria. Tenha bom ânimo, porque aquilo que te dá pavor, eu venci. Eu venci o mundo. Querido, creia nisso, porque nele nós somos mais do que vencedores. Nele nós somos, nós precisamos estar conectados nele, que é a videira verdadeira. Eu só tenho acesso a essa vitória se eu estou conectado nele. Eu só sou mais que vencedor se eu estiver conectado nele, se eu vencer a mim mesmo, se eu não me render aos sistemas desse mundo, mas decidir caminhar por aquilo que ele diz que tem que ser. Se eu estiver nele, não há barreiras que possam me deter. Eu sou mais do que vencedor, porque ele vai à minha frente, ele é a minha defesa, ele é o meu escudo, ele é quem luta a minha causa. É nele. O centro é ele. Para de dar o centro da tua vida para a tua dor. Para de dar o centro da tua vida para o teu túmulo. Começa a olhar para aquele que tem a vida. Qual é a tua referência? O teu túmulo ou é a cruz vazia? O que você enxerga no final? Você tem pessoas que estão enxergando no túmulo dela. Eu estou indo para me enterrar. Muda a tua visão. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Ele saiu de lá. Eu venci a morte, eu venci o medo, eu venci. Tem muita gente que decidiu andar como derrotado, derrotado pelo vício, derrotado pelo temperamento. Tem gente que não consegue se conter, tem gente que não consegue controlar o temperamento. E não vem, olha só, não entra nessa pilha de que é o teu jeito. Porque quando o Espírito Santo entra, o temperamento é transformado. Eu vou repetir. Minha mãe sempre falava de um livro que é Temperamentos Controlados pelo Espírito. Quando o Espírito Santo entra, aquele que era briguento, ele deixa de ser briguento. E tem gente que sai de casa esperando, já que com ânimo para arrumar uma confusão. Ele fala que o jeito dele é assim. Meu querido, quando o Espírito Santo entra, não é mais o teu jeito, é ele que te controla. Quando o Espírito Santo entra, ele controla a sua língua. Ele vai, sabe, o Espírito Santo, tem que deixar o Espírito Santo fluir, deixar ele comandar a tua vida. Tem gente que está sendo vencida pelo temperamento, tem gente que está passando vergonha pelo temperamento que ela tem. A Bíblia fala que como uma cidade sem muros, assim é o homem que não consegue se conter. O que é? Uma pessoa que não consegue se conter, ela está vulnerável, ela está exposta. Você precisa levantar um muro na sua vida. Esse muro se chama Espírito Santo de Deus. Deixar que Ele entre na tua frente. É necessário que haja limites. Aleluia. Aleluia. Tem gente que precisa derrotar pela enfermidade. Tem gente que já aceitou o diagnóstico pior. Creia que Deus cura. Aleluia. Ele levou sobre ele as enfermidades. Creia. Creia.
Tem gente que está sendo vencido pela incredulidade. A gente vive num mundo onde muita gente crê em muita coisa, mas ao mesmo tempo não crê em nada. Tem gente que cada dia ele vai buscar um alimento em um lugar diferente, num ambiente diferente, e ao mesmo tempo ele não consegue crer em nada. Ele quer relativizar a fé, ele quer misturar tudo, e acaba zoando tudo. Assim como tem muita gente que está na igreja e é incrédulo. Está na igreja e ele ouve uma palavra de cura, aí ele quer, mas não é bem assim. Ele ouve uma palavra de restauração, aí ele começa a trazer para o nível dele. Não nivela por baixo não. Use ele como sua referência. Deus está te falando: olha, eu posso fazer algo novo na sua vida, eu posso fazer você ser vitorioso no que você perdeu, eu posso te curar. Aí você começa a trazer para o nível terreno da tua visão. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos pensamentos. Glória a Deus, aleluia. Não seja dominado pela incerteza do agora. Se alimente na esperança de um futuro, na esperança daquilo que Deus tem gerado no teu coração. Pegue a palavra que tem sido ministrada aqui e viva essa palavra e acredite nisso. Querido, a pior coisa é andar perto de gente que não crê. Um dos significados da palavra ímpio é aquele que não tem fé, é aquele que não acredita. Tem muita gente que acha que o ímpio é só o cara que está lá fora. Às vezes o cara que está lá fora, ele acredita em muito mais coisa do que gente que está dentro da igreja. Às vezes a pessoa entra dentro da igreja, se converte, tem 30 anos de crente, se torna um chato, não crê em nada. Ele se torna um teólogo, ele se torna um conhecedor de estatuto, de um monte de coisa, mas não conhece o poder de Deus. E Deus quer que você conheça o poder de Deus. Paulo diz o seguinte: eu considero tudo que eu conquistei até hoje como esterco, porque eu tenho um objetivo. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. O cara às vezes se torna tão estudado, ele se torna um incrédulo. Infelizmente, os seminários estão lotados de pessoas incrédulas. Não estou generalizando, estou falando de experiência própria, de conhecer algumas pessoas que de tanto estudar a chama apagou. E a Bíblia fala que a letra mata. Muitas pessoas que começaram na fé com fogo, com uma chama acesa, vivendo o sobrenatural de Deus, e de repente foram conhecendo a filosofia, os teólogos, e um monte de coisa. Daqui a pouco o cara, porque de acordo com o teólogo tal, o filósofo tal, querido, eu fico com o que Deus diz, porque a palavra, não que eu não tenha que estudar, mas olha só, o poder de Deus, ele é real. E nenhum seminário vai conseguir explicar o poder de Deus. Nenhum livro de teologia vai conseguir explicar o poder de Deus, porque o poder de Deus se vive. Eu creio e isso produz vida em mim. Eu creio e isso vai gerar salvação. Isso vai gerar uma mudança na minha vida. Eu creio, porque eu creio, eu vivo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu creio, porque creio, eu vivo. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Já vou terminar. Viver requer disposição. Amém? Amém. Eu vou repetir. Viver requer de nós disposição. Para encarar a luta do dia a dia. Se esconder não é a saída. Nós não somos aqueles que se acovardam, mas nós somos aqueles que perseveram para ser salvos. A vida exige de você uma disposição, querido. A vida vai exigir de você uma postura. É isso mesmo. Não tem como você fugir dos seus desafios. Não tem como você
guardar e se esconder dos teus problemas, não tem como. Mas aquele que te chamou, aquele que te gerou, aquele que trabalha na escuridão, aquele que trabalha no turno da noite, é o que te garante. É Ele que diz: olha só, eu venci essa parada, eu passei por isso tudo, para que você pudesse ter poder e autoridade. Vamos embora. Se esconder não é saída, comprar túmulo não é saída. Há uma cruz vazia, seguir por ela. Aleluia, aleluia. Queridos, vitória não é andar de carro zero. Vitória não é ter a conta cheia de dinheiro ou uma casa dos sonhos. Para mim, vitória é ter uma fé inabalável. Vitória é ter uma fé que resiste ao dia mau. É ter uma fé que me faz caminhar de noite para ver um túmulo vazio. É uma fé que me faz caminhar no meio da tempestade, no meio da noite. Eu não sei o que me aguarda à frente, mas eu sei que aquele que me chamou, Ele é fiel. E eu não vou desistir. Eu não vou enterrar o que Deus me deu. Eu não vou enterrar minha família. Eu não vou enterrar o meu talento. Eu não vou enterrar o ministério. Eu não vou enterrar o chamado. Eu não vou enterrar. Não aceito. Eu não vou enterrar. Eu estou cancelando hoje o funeral. Eu estou cancelando hoje. Eu estou cancelando hoje a palavra de morte na minha casa. Eu estou cancelando hoje. O vício não vai me matar. Não. Esse hábito não vai me enterrar. Eu estou cancelando hoje. Manda avisar lá que o funeral foi cancelado. Manda avisar que não vai ter mais enterro. Manda avisar que Cristo ressuscitou. Maria, corre e avisa os meus discípulos que eu ressuscitei. Corre lá, Maria, avisa que eu estou vivo. Olha o que diz primeira carta de João, capítulo 5, verso 4, e eu encerro aqui. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Querido, você é um sobrevivente. Presta atenção aqui. Olha quanta coisa você já passou. Você consegue olhar e ver quanta coisa você já passou até aqui? Eu estou aqui porque eu sobrevivi. Muitas pessoas estão aqui porque sobreviveram. Tinha tudo para dar errado. Um monte de gente falando: enterra ela, enterra ele, abandona, não tem jeito mais não, desiste daquilo, não tem mais jeito não. Aí Jesus chega e fala: enterra? Deixa eu tocar. Enterra porque não foi o teu sangue que foi derramado. Enterra porque você não sabe o preço que foi pago. Só quem comprou sabe quanto pagou. Só quem comprou sabe quanto pagou. Jesus tocou na cama do filho da viúva. Ele não precisou tocar nem nele. Diz a palavra que tocou no esquife, que é a maca. Tocou ali. E o menino levantou. Quando Jesus toca em alguma área da sua vida, tudo que estava morto vive. Ele toca em você, aí a tua casa é abençoada. Ele toca em você,
o teu emprego abençoado. Ele toca em você. Pessoas que estavam no velório, velando o que estava morto na tua vida, começam a celebrar a vida e começam a ser alcançadas por essa vida. Por quê? Porque Ele tocou. Feche os teus olhos nessa hora, antes de cearmos. Existe alguém aqui nesse lugar que deseja entregar a vida a Jesus nessa noite? Dizer: Senhor, eu preciso desse toque na minha vida. Eu sou até bem sucedido em algumas áreas, mas eu não sou completo. José de Arimateia era um homem bem sucedido. Ele tinha posses, mas tinha um túmulo. Não caminhe guiado pela morte. Não caminhe esperando que o pior aconteça. Caminhe crendo na vida, na vitória. Que Cristo morreu e ressuscitou para que você pudesse ter vida. Você que quer entregar sua vida a Jesus hoje, dizer: eu preciso desse toque na minha vida. Se tem alguém aqui nessa noite, levanta sua mão, eu quero orar por você. Você dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém aqui? Levante sua vida, levante sua mão. Fala: eu não quero mais andar guiado. Deus te abençoe, querida. Eu não quero mais andar guiado por coisas mortas. Eu não quero. Eu vou cancelar. Eu não quero. A partir de hoje está cancelado tudo aquilo que estava para morrer na minha vida. Eu declaro a vida do Senhor. Recebe essa vida hoje. Existe mais alguém? Levanta a sua mão. Você que entrou aqui nessa noite, Deus tem algo. Deus quer tocar na tua vida. Eu quero convidar vocês que estenderam as mãos, para vir até aqui, dar um passo aqui. Você também, querida, vem cá. Vocês que levantaram as suas mãos, quero pedir duas irmãs. Mônica, vem aqui, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu as abençoo nessa hora. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha sobre elas agora. Tudo aquilo que estava morto, que ganhe vida agora. Tudo aquilo que estava para morrer, tudo aquilo que foi esquecido, que foi abandonado, tudo aquilo que foi desistido, Senhor, por causa do medo, por causa da insegurança, eu declaro nova vida agora. Que elas possam se reanimar no Senhor, que elas possam conhecer a tua presença, a tua mão salvadora, tua presença que nos sara e nos cura. Em nome de Jesus, escreve os nomes delas no livro da vida, Deus, e que através delas elas possam viver uma mudança. Toda a casa delas, tudo aquilo que elas chamam que são propriedade delas, que tudo seja alcançado pela tua presença e pela tua mão. Em nome de Jesus, nós as abençoamos. Amém. Em nome de Jesus. Queridos, elas vão anotar o nome de vocês, tá? Deus abençoe. Cadê o elemento da ceia? Quem não pegou os elementos da ceia? Pode chegar.
estão os elementos que representam isso que foi pregado aqui nessa noite. Jesus vai dizer: olha, todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim, comam um pão e bebam um cálice. Não tem nada de místico na ceia. O pão não vira carne na hora que você come, embora tem gente que pense assim, mas pão é pão. Pão feito de trigo. O trigo teve que ser moído, triturado, amassado, depois teve que passar pelo fogo para que pudesse virar pão. Jesus foi moído, Jesus foi triturado, porque ele era o quê? Ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que pode matar a fome da tua alma. Eu sou aquele que te alimenta na sua fome mais profunda. Você pode ir para o Rio Brasa, encher a sua pança de carne, ou você que não come carne, mas você pode comer quantos pratos você quiser e ainda assim continuar com fome, porque existe uma fome que só é saciada pela presença dele. Ele disse: essa fome aí só eu posso saciar. Lá em João 6 ele vai dizer: o pessoal havia visto ele multiplicar os pães e os peixes, começaram a ir atrás dele porque tinha um lanchinho de graça. Vamos atrás dele, porque vai ter daqui a pouco ele faz um milagre aí, a gente come pra caramba, cara. Vamos atrás dele, porque ó, Mac e Fish é garantido, pãozinho e peixe. Chega uma hora que Jesus chega e fala assim: não anda atrás de mim por causa disso não, mas trabalhe pelo pão da vida eterna. Queiram um pão que vai mudar a vida de vocês. Aí eles falaram: dá-nos desse pão. Ele disse: eu sou esse pão. Eu sou o pão da vida. Então eu quero que você nessa hora, com o teu coração cheio de gratidão, você que entende o sacrifício de Jesus na cruz, quem deve participar desse momento? Aqueles que entendem quem Jesus é, aqueles que se aliançaram com Ele, aqueles que decidiram caminhar com Ele. Aquele que não tem uma aliança com Deus não tem por que participar disso. Esse momento ele só é relevante para aqueles que têm uma aliança com Deus, para aqueles que reconhecem que Ele é o pão que desceu do céu. Ele é. Levante o seu pão agora. Eu vou te dar 30 segundos para você agradecer a Deus. Lembra quem você era e lembra quem você é hoje. Lembra das suas noites negras. Lembra que quando um amigo faltou, ele estava lá. Lembra de quando você achava que não ia ter recurso, de repente alguém bateu na tua porta, de repente você não levou alguém. Isso é Ele. Lembra que nas suas noites de tristeza, Ele estava lá. Agora, o maior milagre que Ele fez para nós é a vida eterna. Quando eu olho para esse pão, eu lembro que foi por mim. Ele sofreu por mim. Ele não tinha pecado, mas Ele se fez pecado. Em memória dele, comamos todos do pão agora, em nome de Jesus.
disse: deixa eu deixar claro para vocês, Jesus falando para os seus discípulos e para as pessoas ao redor: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Jesus é o primeiro doador de sangue que eu conheço. Ele doou o sangue dele para nós. Ele doou o sangue dele para que pudéssemos ter vida. Em cada gota de sangue estava a minha cura, meu perdão, a minha esperança. E ali ele estava refazendo o caminho de volta para Deus. Só através de sangue inocente que há remissão de pecados. Antes de Jesus morrer, eles pegavam um bode, colocavam sangue nesse bode e soltavam ele no deserto. E aquele sangue no bode representava o pecado do povo. Aí daí vem a expressão do bode expiatório. Jesus levou sobre ele os nossos pecados. Sabe, os nossos pecados o mancharam. Os nossos pecados o sujaram. Ele entrou na lama para nos tirar de lá. Ele sujou as suas vestes para que as nossas vestes pudessem ser limpas. E ele disse: esse é o meu sangue que foi derramado por vós. O sangue dele tira o pecado do mundo. Nós somos salvos pelo sangue, curados pelo sangue. Não é necessário, ele cumpriu o sacrifício de uma vez por todas. Ele disse: olha só, o meu sangue é suficiente. Não mais sacrifícios, não mais animais mortos, não mais, porque eu fui o sacrifício definitivo. Eu fui o sacrifício definitivo. Definitivo. Ele completou a obra na cruz do Calvário. Ele disse: está consumado. Ele foi fiel até o fim, fiel até a morte, e morte de cruz. Trazendo isso à sua memória agora, fecha os teus olhos. Ele disse: façam isso em memória. Traz a tua memória. Você consegue imaginar o sofrimento de Jesus na cruz, na via dolorosa? Cada chicotada que ele levava. E ainda mais, querido, todos nós, quando podemos sair de um problema, a gente usa o poder que está à nossa disposição para nos livrar de uma dor. É ou não é verdade? Imagina Jesus podendo, ele podia reivindicar anjos, ele podia dar uma ordem para os soldados morrerem, ele podia, mas eu vou passar por isso para que eles não precisam passar. Eu vou passar por isso porque eu suporto, eles não suportariam. Eu vou passar por isso. Eu vou passar por isso porque eu prefiro passar por isso e não perdê-los. Eu prefiro passar por isso porque eu quero ter eles na eternidade. Jesus passou pela cruz para que você pudesse estar com ele na eternidade. Em memória dele, agradeça a ele pela cruz nessa hora. O Evangelho existe porque houve uma cruz. O Evangelho não existe por causa da música. O Evangelho não existe por causa de profecia. O Evangelho não existe por causa de milagre. O Evangelho existe por causa da cruz. Por causa da cruz. E tudo